fundamental nesses dias. E hoje eu quero falar como restaurar a nossa vida de obediência. E nós vamos passar por alguns versículos do Velho e do Novo Testamento para entender o que nós podemos fazer e temos que fazer. E muitas vezes como nós somos. Então talvez, se essa palavra der uma mexidinha aí em você, não fique preocupado não. Isso aí é o Espírito Santo que eu já pedi para ele hoje trabalhar na sua vida, como ele fez na minha e faz até hoje. E às vezes, meu irmão, é dureza. O Espírito Santo trabalha comigo e às vezes você pensa que não, são pessoas que ele coloca para caminhar junto. E ele vai me ensinando, e mostrando, e dando carinho na minha vida, como ele quer fazer com vocês. 1 Reis capítulo 18, versículo 30. Nós vamos ver que, eu vou abrir aqui minha Bíblia. 1 Reis capítulo 18, versículo 30. Nós vamos ver a história de Elias. Quando Elias, ele vai desafiar ali os profetas de Baal. E no versículo 30, depois que acontece tudo e não acontece nada, porque os profetas de Baal não apareceram para aquela peleja, eles estavam dormindo ou passeando, talvez eles foram na rua direita fazer alguma compra. Os profetas não estavam lá. Elias, a primeira coisa que ele teve que fazer, está no versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado, que estava em ruínas. Pai, em nome de Jesus, venha com tua graça sobre as nossas vidas e que a tua palavra seja edificante mais uma vez em nosso meio. Amém? Meu amado, entenda o seguinte: muitas vezes nós temos, por que há uma busca muito grande para os cultos de vitória? Por que há eu ouvi aqui uma coisa interessante: olha, onde fulano for, eu estou nas campanhas que ele faz. Aonde vai fulano, aonde vem um que está dizendo que olha, eu tenho um óleo ungido, e esse óleo, você pode levar e fazer, ele faz tudo, ele serve para cozinhar, para fazer tudo, ele serve é um óleo completo. As pessoas vão atrás. E acabam sendo muitas vezes, não todas, não podemos generalizar, mas muitas vezes enganadas. Como você pode pagar R$1.000 por um litro de óleo? As pessoas, as igrejas, muitas delas vendem o óleo de unção, mas dizendo que aquilo é a solução do problema. E não é. A solução não está no óleo de unção. A solução está na nossa vida. As derrotas, muitas vezes, que nós temos, elas estão relacionadas a atitudes contrárias da nossa vontade. Perdão, da vontade de Deus. Ou seja, eu faço o que eu quero e Deus vai me entender. Não, Deus é amor. Então as nossas atitudes, irmãos, em nome de Jesus, que o seu coração seja aberto para esse entendimento. A desobediência, ela é grave na nossa vida. Nós precisamos reconstruir esse altar, ao altar em que nós nos entregamos em obediência a Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, nós simplesmente, essa atitude, ela acarreta males. Pesos vão influir negativamente na nossa vida. Não há semeadura sem colheita. Não se lança semente na terra e não colhe nada. Alguma coisa você vai colher. E como é importante obedecer a Deus. E eu digo para você o porquê.
Em primeiro lugar, porque a obediência é algo determinado por Deus, não é pelo homem. Após o Senhor, vosso Deus, andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Está lá em Deuteronômio. Há uma determinação de Deus para que nós tomemos essa posição de obediência. Aí a pessoa vem, de repente ela está na igreja, é o crente Raimundo. Já ouviram falar? Um pé na igreja e outro no mundo. É o crente, é o cristão que vem, faz campanha, faz isso, faz aquilo, mas ele não tem esse temor em obediência. A obediência leva a abrir uma janela gigantesca no céu em seu favor. Aleluia! Quando você obedece a Deus, Deus olha para você e fala assim: tenho prazer nele. Jesus olha para você e fala assim para Deus: Pai, olha aquela serva lá, olha aquele servo em obediência. E quando ele faz isso, ele diz a palavra que Deus dá ordem aos anjos para que entregue a sua bênção. Mas é preciso obediência. E vamos ainda, como essa obediência deve ser algo que nasce no nosso coração. Vem aqui pela leitura da palavra, passa pela nossa mente, desce e você entende. Porque isso será que, se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje eu vos ordeno, de amar ao Senhor, o vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. É uma condição, é uma determinação de Deus que tem que ser por amor. Meu amado, quem disse que você tem que amar o seu pai e a sua mãe? Quem disse? Você já nasce com isso. Por isso que a gente se assusta quando o filho se revolta contra os pais. A gente se assusta quando um filho mata os pais. Isso não é natural. Natural é amar. E aí, quando o seu filho te ama, te respeita, te obedece, e você ensina para ele que Deus, e a sua vida mostra para o teu filho que você tem o mesmo sentimento que ele tem por você, por Deus, o seu filho vai despertar esse sentimento. Ele vai despertar o sentimento de obediência e de amor a Deus. Ele tem que ser voluntário. A obediência é voluntária, irmãos. Deus não vai descer aqui. Primeiro que Deus não vai descer porque Ele está no trono dele. Ele nem vai descer agora. Nem vai descer. Jesus não vai voltar agora, nem vai estar aqui, porque Ele também está lá à direita de Deus Pai. Ele é o nosso advogado. E o homem de branco está sentado lá com Deus. Mas o Espírito Santo está aqui. E Ele está querendo trazer no teu coração essa palavra de obediência. Então Ele está falando para você agora: filho, você está vendo? Lembra daquilo? Você está lembrando aí. Eu tenho certeza que você está lembrando de coisas que você já fez e você sabe que não agradou a Deus. E o papel do Espírito Santo é exatamente isso: tocar no teu coração com muito amor, com muito carinho, dizendo: sabe aquilo que você fez que não era para fazer? Eu lembrei você, eu falei assim: não faz isso, que o nosso Pai vai se entristecer. Mas você fez. Então hoje é dia de você pedir perdão, se arrepender e não fazer mais. A obediência, ela tem que ser constante. Filipenses está escrito assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas também quando eu estava ausente. E foi muito mais a obediência quando estava ausente. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Não deve ser meia obediência. Hoje nós vivemos num mundo em que há umas situações muito interessantes. A desobediência, ela está mascarada.
A desobediência hoje, presta atenção no que eu estou falando para vocês, e guarde isso em nome de Jesus, ela está mascarada. Eu vou explicar por quê. As pessoas hoje não afrontam mais, dificilmente, e tem o que nós chamamos de desobediência dessa nossa nova era, nesse novo momento. É uma desobediência assim, é tipo argumentação contrária. A pessoa chega, você fala, ela fala assim, mas por quê? Mas por quê? Não, eu não concordo. Ela não foi de frente, não concordo. Não tem nada a ver, não. Tem nada a ver. Não pode fazer isso. Qual o problema? Tem nada a ver. E tem a desobediência. Pastor, eu penso diferente. Mesmo que você citou versículos, livros, capítulos, você mostrou na palavra, mas pastor, eu penso diferente. Como pode alguém pensar diferente daquilo que Deus está dizendo que é A e nós falamos B? Vocês estão entendendo? Como eu vou falar B para Deus se Deus fala assim, não é A, meu filho? Tem a argumentação que é sentimental. Sabe como é que é? Você não sabe como é que está a minha vida. A pessoa não quer obedecer, mas ela fala assim, você não imagina como está a minha vida. Eu ando tão atribulado, o pecado está batendo em mim. Sentimental, quer levar a desobediência. Olha, se eu contar as minhas lutas, você vai chorar. Mas não quer obedecer. Tem outro que é do trabalho, chama argumento ocupacional. Diz assim, olha, eu estou tão ocupado que agora não dá. É muito trabalho, tenho que trabalhar. Engraçado, o pastor não quer, ele não entende que eu tenho que pôr comida na minha mesa. Nunca fala assim, Deus não entende. A gente só fala, o pastor não entende. Mas não sou eu. Tem que falar, Deus não entende, eu não obrigo nada, é Deus que fala, faça. E aí eu falo assim, não, eu não vou fazer porque eu tenho muita coisa para fazer. Então fala para Deus, Deus, não dá para eu fazer porque eu estou aqui. Mas não fala, porque a gente sabe que nós temos a obrigação de ter o nosso tempo com Deus. É lógico, tem escalas, tem pessoas que trabalham, são médicos ou são técnicos, trabalham por escala, ele não vai deixar o trabalho por isso. Mas no tempo que não trabalha, ele pode se dedicar àquilo que Jesus falou, sede discípulos, sede meus imitadores, e de pregar o evangelho a toda criatura, no tempo que ele pode. Tem outro que é espiritual, esse é mais comum hoje. Você fala, ensina, ele fala assim, eu vou consultar Deus. Se Deus falar comigo, já viram isso? Vê se Deus vai estar preocupado em falar, se Ele já deixou isso aqui para você ler. Se Ele já deixou profetas para falarem, pregarem. Se Ele já deixou pessoas que são ungidas e por Ele, e dadas à igreja, como diz a palavra, e vos darei pastores para que apacentem. Então por que é que eu vou criar uma outra argumentação se eu tenho um líder, tenho um pastor, tenho um líder de célula? Mas não, vou consultar Deus. Deus me conhece, eu não preciso da autoridade humana, eu vou diretamente a Deus. Essas argumentações, isso vem trazendo, ou vem quebrando todo o altar de obediência que nós temos. Estamos precisando restaurar esse altar. E meu irmão, vai muito além. Tem pessoas que simplesmente não querem fazer, não dão satisfação, fazem o que querem, da forma que querem, quando querem, e mostra a total rebeldia diante de Deus, porque o pastor não tem. É diante de Deus. Quando Deus fala assim, ide e fazei discípulos de todas as nações, Ele está dizendo isso para quem? Para quem, irmãos? Para todos nós.
E quando nós perdemos a oportunidade de evangelizar, porque tem alguém sempre faminto do nosso lado. Com quantas pessoas você trabalha que precisa ouvir o evangelho de salvação? E que talvez nem a sua palavra, você abrir a boca, vai precisar. É só o seu testemunho. Ele vai ver que há uma luz de Cristo que brilha em sua vida. E essa luz vai fazer a diferença na vida dele. Vocês estão entendendo? A obediência, ela também é parcial. Tem gente que entende que ela pode ser parcial, não é o parcial. Eles entendem. E aí eu vou contar para vocês a historinha de um rei que decidiu obedecer parcialmente e acabou com todo o seu reinado. Nós estamos acreditando hoje num Deus que, pelo amor, vai deixar de nos julgar pela palavra. Acredite que o julgamento de Deus, para mim e para você no grande dia, vai ser pela palavra. Tudo que está escrito aqui, Deus vai falar assim: meu filho, minha filha, deixei homens lá para falar para você o que estava escrito nesse livro. Deixei homens que, se você não pudesse entender, eles interpretassem para você essa palavra. Eu não deixei homens para falar nada do que está escrito aqui, porque o que não está escrito aqui, se alguém fala, é considerado maldito. Porque mesmo que desça um anjo do céu e pregue algo que não está escrito nesse livro, a palavra diz que ele é maldito. Deixei homens que pudessem te ensinar. E olha que nos últimos dias, você abre a internet e você tem uma pregação, você recebe no seu celular pregação, você vai para todos os lugares, você tem uma rádio gospel, tem TV evangélica para todo lado, você não fica fora do conhecer do amor de Deus. Mesmo que cada um pregue talvez conceitos às vezes, mas nós pregamos aqui a palavra. E obediência é primordial na vida do crente. Eu estou falando para você com muito amor, porque eu decidi que eu quero ensinar a igreja. Eu não preciso de uma pregação retórica para você sair pulando e dando glória a Deus aí. Eu preciso que você entenda e viva esse evangelho tão simples e fácil. É um evangelho que não traz peso para ninguém. Você não tem que sair daqui até a Aparecida de joelho, carregando uma cruz nas costas. Você não precisa disso. Você não precisa passar por grandes coisas que a Bíblia não diz. O que você precisa é viver livre, sabendo que tem que obedecer. Você tem que obedecer por amor a Jesus, irmãos. Imagine só, é como eu vejo a gente dedicando amor para tantas outras coisas, mas não dedicamos esse amor para Jesus. Sabe, se você pensar na sua casa essa noite, e eu queria que Deus te despertasse pela madrugada, eu peço mesmo, pela madrugada, para que levasse você a orar pelas pessoas. E o primeiro pensamento que eu peço a Deus para te dar é que Jesus, que o Filho dele, que ele morreu na cruz para nos salvar, e você visualizasse aquele dia em que Jesus lá na cruz no Getsemane estava sendo pregado naquela madeira, naquele madeiro com aqueles cravos, e você falasse assim: ele morreu no meu lugar e eu não estou fazendo nada. Você fosse sensibilizado pelo Espírito Santo e entendesse que você precisa dar mais amor para Jesus. Sabe o que Deus está falando nos dias de hoje? Deus está procurando crianças. Olha que coisa. Eu tenho visto isso na nossa igreja, na minha neta. O Espírito Santo está procurando as pessoas que sejam mais sensíveis à sua voz. Que às vezes a gente vê as crianças chorando da nossa igreja e nós vemos a sensibilidade. Porque falar com adulto, nós não estamos conseguindo mais. É muito difícil. Porque são conceitos formados que as pessoas não querem mudar. Por isso que eu estou dizendo, restauração é pior do que construção. Deus quer restaurar a sua vida, mas isso é amor. Não é coisa forçada. Deus não quer pegar, arrancar você, vem cá e colocar aqui e quebrar tudo. Não, você não pode, não vai. Deus não quer fazer isso. Deus quer que você essa noite fale assim para ele: Deus, Jesus,
eu estou aqui, pronto para te servir. Porque tudo que o Senhor fez para mim é tudo de bom. É tudo de bom. E Saul foi um rei que obedeceu parcialmente. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios como o que se obedece a palavra, o que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que gorduras de carneiro, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E aí? O povo de Israel nunca tinha tido um rei. O povo de Israel vivia, a nação de Israel era totalmente teocrata, ou seja, havia teocracia, Deus governava. Mas de repente eles escolhem: eu quero um rei, quero um rei. Então Deus levanta ali Samuel, e Samuel separa Saul, e Saul foi ungido como rei. Só que Saul, sendo o primeiro rei de Israel, ouvindo, Saul era de uma família pobre, a Bíblia não diz nada, não fala da riqueza, não era um homem que tinha bens nem nada. Ele foi, a Bíblia diz que ele, olharam assim a média, tinha um camarada mais alto, mais bonito, e que o cabelo dele parecia de ouro até. Diz que tem certas traduções diz que o cara era bonito, era assim. Ele tinha, eu acho que eu sou até descendente dele, porque o cara era bonito. Não entendi. Você de novo, Ed? Com essa cara? Mas se eu falar que eu acho que eu sou descendente só, pronto. Mas só na descendência, não na desobediência. É ruim. Como consequência dos pecados de Saul, ele perdeu o reinado para Davi. Olha só, Saul recebeu uma ordem. Há tempos atrás, diz em 1 Samuel o seguinte, que Saul recebeu a seguinte determinação. E a determinação era que: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras de Deus. Então Deus deu uma determinação a Saul. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque contra Israel. Olha, Deus se recordou do que um povo, os amalequitas, fizeram contra Israel. Ele pôs assim: como se lhe opôs no caminho, quando o povo saía do Egito, lá no início, o povo saindo do Egito, Deus falou assim: agora Saul vai fazer Saul vai acabar com esse povo agora. Os melequitas, os melequentos. Agora sai e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e não te perdoes, e não lhe perdoes. Matará desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até o jumento. Deus deu uma ordem, e se Deus deu uma ordem, é para se cumprir. Só deu um aleluia. Tem glória aí, não, terra? Eu vou mudar, vou fazer assim, ó, para não pegar o exemplo. Eu acho que vocês não entenderam. Depois ele vai assistir. Eu acho que você, terra, tem glória aí, não? Deus deu uma ordem, pronto, acabou, cumpre. Você leu, meu irmão, vai esperar Deus descer? Não vai descer para falar contigo. Está escrito: obedeça, porque é melhor do que sacrifício. Se Deus está falando, faça. Deus não vai falar para você pular de cabeça. Olha o que ele fez aqui. Olha, Saul, você vai sair contra esse povo, não pode sobrar nada. Sabe por quê? Esse povo tinha se levantado contra o povo de Deus. Entende o seguinte: toda vez que Satanás se levanta contra você, ou usa alguém contra você, acredite, você vai sair fortalecido dessa batalha,
se você obedecer. Se Deus falar assim, ajoelhe e ora, você ajoelha e ora. Se Deus falar assim, você jejua, você vai e jejua. Se Deus falar assim, você vai fazer A e B, o que Deus falar para você, e você sentir paz porque Deus falou, então, meu filho, vá. Mas aí Davi resolve fazer parcialmente, porque a gente faz parcialmente e depois pede para Deus acreditar. Saul fez parcialmente, porque quando a gente faz alguma coisa parcialmente, depois a gente acredita que Deus vai tratar no inteiro. Se Deus fala assim, foge da aparência do mal, a gente faz só metade, só vê o que é a aparência do mal, mas não foge. Deus, a gente fala assim, não, Deus me conhece, Deus sabe o meu coração, que eu até tentei. Faz a metade, mas Deus vai só olhar para a metade que você fez. O que você não fez, Ele não vai levar em consideração, porque Deus é justo, irmão. E olha só, a palavra diz assim que Davi não matou o rei inimigo Agag, levou o rei rico, o rei vivo, matou todo o povo ao fio da espada, mas levou o rei, levou uns gado também, ovelha, uns boizinhos, tudo que estava bom ele levou. Cara esperto, levou. Mas a ordem não era, mata tudo? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. A ordem era mata tudo. E quando nós olhamos e vemos que Saul não cumpriu, por isso ele perdeu o ministério dele, o reinado dele. Foi o terceiro pecado de Saul contra Deus. E Deus ainda foi terceira vez que ele não faz a vontade de Deus. Meu irmão, Saul começa a culpar então o povo. O povo não quis que eu matasse, o povo pediu para eu levar. Começou a jogar, e é sempre assim, né? Quando a gente não cumpre as coisas certinho, sabe o que a gente faz? Ah, eu não fiz porque... Quando a gente não quer fazer, ele fala assim, pastor, tô fora. A gente tem umas costas de alguém para jogar, sempre, eu não fiz porque, Deus, o senhor sabe, hein? O Ed, misericórdia, tem as costas de alguém para jogar. Sempre a gente tem justificativa. Tem ou não tem? Sim. Tem, meu irmão. Ninguém faz nada sem já pensar. A nossa cabeça é bem esperta. Eu vou fazer, depois eu peço perdão. Certo ou errado? Eu vou fazer, depois eu peço perdão. Porque eu sempre falo que pecado é bom e gostoso. Pecado não é ruim. Pecado é bom e gostoso. E depois eu falo assim, mas eu peço perdão, e Deus... Chega uma certa hora que o profeta está lá e ele fala assim, estou ouvindo uns mugidos, uns balidos aqui, estou ouvindo aqui umas vaquinhas, umas ovelhas, mas não era para matar tudo da Saul. E Saul então, por esse motivo, ele perde. E às vezes nós estamos perdendo também, sabe por quê? Porque nós ficamos ouvindo o mundo, o liberalismo desse mundo está entrando na nossa vida. Às vezes esse balido é o relacionamento do marido com a esposa, não é nem balido, como é que fala? Cavalo? É um cavalo. Fica, como é que o cavalo fala? Como é que é? Relincha. O relincho do marido para a esposa, que é um cavalo. Às vezes é o tratamento com os filhos que a gente é duro, tem que ser, não tem que aliviar não. Mas às vezes são coisas, namorado meu, essas coisinhas não tem problema não.
Pastor, quando aceitei a Jesus eu levantei só uma mão, a outra não. Então a outra pode navegar. Só a mão, pastor. Meu irmão. Cuidado. Cuidado com os relacionamentos, como a gente tem sido tão evidente essas coisas de relacionamento dentro da igreja. Eu vejo pessoas que não conseguem, meu irmão, que qualquer coisa é muito difícil, é o tal do mimimi. Fica difícil você viver dentro da igreja. Você tem que crescer. Crescer. Olha para o teu irmão aí dentro, olha para o lado dele e fala assim: minha querida, meu querido, você vai crescer. Aqui na igreja você cresce. Aqui você cresce. Isso tudo é resultado de pouca intimidade com Deus. Pouca intimidade. Porque quando a gente tem intimidade com Deus, essas coisas começam a sumir da nossa vida aos pouquinhos. Você vai orando e daqui a pouco sai isso. Tudo de ruim você vai pondo para fora. Mas aí você está esvaziando das coisas ruins e enchendo do Espírito Santo. Essa é a diferença. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência hoje, esse altar precisa ser restaurado. Precisa ser restaurado. E eu vou encerrar aqui dizendo que Saul perdeu o lugar dele para uma pessoa que foi muito mais obediente do que ele, que foi Davi. Mesmo errando, presta bem atenção, mesmo cometendo um erro grotesco, mas a palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele obedeceu. E você percebe então que Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel. Perceba a palavra do profeta para o rei Saul: e tem dado ao teu próximo melhor do que você. Ou os passos que Saul seguia, nós não podemos seguir. Imagine alguém falar os passos que o Pedro também não, o X, pronto, que faz, que segue, nós não podemos seguir. Olha que tristeza. Sabe por quê? Resultado da desobediência. Deus tem muitas bênçãos para aqueles que são fiéis e são obedientes. O Espírito Santo é sempre concedido para aqueles que obedecem. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Está escrito em Atos capítulo 5, versículo 32. A salvação é prometida somente aos obedientes, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Está lá em Hebreus 5:9. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Está lá em Mateus. Irmãos, nós temos que obedecer com a mente, obedecer com o nosso coração. Senão, o seu altar vai ser rejeitado. O seu sacrifício sempre será rejeitado por Deus. Eu peço a você, em nome de Jesus, entenda essa palavra. Quando for fazer algo que tenha dúvida se essa atitude provém de Deus, procure o profeta dessa igreja, o anjo, o pastor dessa igreja. Não, eu vou tomar uma decisão, e essa decisão eu queria um conselho. Tem pessoas que nos ligam, nós agendamos conversa, eu e minha esposa, nós agendamos na igreja para conversar. É uma decisão que você está em dúvida, não fique em dúvida, procure o pastor, procure o seu líder de célula, pergunte para ele, e ele vai te orientar. Porque Isaías capítulo 1, versículo 20 é uma palavra muito dura para quem é rebelde.
para quem não obedece a Deus, para quem não obedece o pastor, o seu líder de célula. E olha, eu vou dizer ainda, para quem ocupa algum cargo e também não obedece, é pior ainda o peso. É pior. Quanto mais você ganha de Deus, mais vai ser cobrado. Não pense que é barato, não. É caro. E a palavra diz assim, Isaías 1:20: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Um grande dia. Se a gente não obedece, faz o que quer, temos uma vida de pecado, porque a nossa carne o tempo todo fala em pecar. Quando a gente obedece, é sinal que quem está mais forte na nossa vida? O Espírito Santo. Quando a gente obedece, o Espírito Santo é sinal. Quem que você alimenta mais na sua vida? A sua carne, o homem ou o Espírito Santo? Ou o Espírito? Quem que mais você alimenta com as suas atitudes? Atitudes de obediência, você alimenta o Espírito. Atitudes de rebeldia, você alimenta a carne. Se essa carne ficar mais forte, o Espírito está mais fraco. Pode ter certeza que vai ser uma vida de sofrimento. Por isso que nós estamos doentes. Porque nós andamos atrás de campanhas, achando que Deus vai fazer o milagre no meio da nossa rebeldia. Eu não creio num Deus que faça isso. É muito difícil. Na nossa rebeldia, Deus não tem prazer. Por isso que chama rebeldia. E ele compara essa rebeldia a um pecado de feitiçaria. Essa noite, meu amado, em nome de Jesus, entenda, abre o teu coração. Entenda que Jesus te ama tanto, tanto que ele se deu por você. E você essa noite pode falar assim: assim como o Senhor se entregou por mim, eu me entrego a ti essa noite. Aleluia, glória a Deus. Amém, terra? Amém. Então você pode fechar os teus olhos aí por um momento.